A Bíblia registra a morte de apenas um dos 12 apóstolos com nome, método e mandante. 1. Os outros 11 saem das páginas do Novo Testamento vivos, e a história que aconteceu depois ficou em outros lugares, em historiadores do primeiro e segundo século, em tradições das igrejas que esses homens fundaram, em documentos que sobreviveram séculos de perseguição e destruição. Isso é o que esse vídeo vai buscar. 1. Tiago, filho de Zebedeu. A Bíblia registra a sua morte em uma linha. Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 2. Herodes matou Tiago, irmão de João, com a espada. Nome, método, mandante. Ano, por volta de 44 depois de Cristo. É o único apóstolo cuja execução o Novo Testamento confirma diretamente. O que a Bíblia não conta é o que Eusébio de Cesareia preservou na sua história eclesiástica, baseado em relatos anteriores. O soldado que conduziu Tiago até o local da execução ficou tão impressionado com a postura do apóstolo durante todo o processo que se declarou cristão ali mesmo. Foi executado junto com Tiago no mesmo dia. O homem enviado para matar Tiago morreu ao lado dele como cristão. 2. Pedro. A Bíblia não descreve a morte de Pedro, mas ela a antecipa. No Evangelho de João, capítulo 21, versículos 18 e 19, Jesus diz a Pedro: "Quando envelheceres, estenderás as mãos, e outro te cingirá e te levará para onde não queres ir." O próprio evangelista explica que Jesus estava indicando o tipo de morte que Pedro iria enfrentar. O que a Bíblia não conta é o que Orígenes, citado por Eusébio, preservou. Pedro foi crucificado em Roma durante a perseguição de Nero, por volta do ano 64 d.C., e pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, por não se considerar digno de morrer na mesma posição que Jesus. Há ainda um detalhe anterior à execução que a tradição preservou. Quando a perseguição de Nero se intensificou, Pedro chegou a tentar sair de Roma. Já estava deixando a cidade quando, segundo a tradição, teve uma visão de Jesus caminhando em direção contrária, entrando em Roma. Pedro perguntou: "Senhor, para onde vais?" A resposta foi que Jesus ia ser crucificado novamente. Pedro voltou. 3. João. João é o caso mais desconcertante desta lista, não pelo que aconteceu, mas pelo que não aconteceu. A Bíblia não registra a sua morte, e ao contrário de todos os outros desta lista, a tradição histórica indica que João não foi morto. Tertuliano, teólogo do segundo século, registra que João foi levado a Roma durante o reinado de Domiciano e mergulhado em óleo fervente. Saiu ileso. Domiciano então o exilou na ilha de Patmos, onde João escreveu o Apocalipse. Depois do exílio, João foi para Éfeso, na costa da atual Turquia, e viveu até uma idade muito avançada. Morreu de velhice, o único dos 12 a ter esse fim. O único apóstolo que ficou ao pé da cruz enquanto os outros fugiam foi o único que não foi executado. 4. André. A Bíblia apresenta André como o irmão de Pedro que o levou até Jesus, João capítulo 1, e depois praticamente desaparece do texto. Aparece nas listas dos apóstolos e em 2 episódios específicos, mas nada sobre o seu ministério posterior ou o seu fim. O que as fontes patrísticas preservam é que André pregou na região que hoje corresponde à Grécia, à Turquia e possivelmente à Rússia, tornando-se o apóstolo padroeiro da Rússia e da Escócia por conta dessas tradições. O fim de André foi em Patras, na Grécia, por volta do ano 60 depois de Cristo. Foi crucificado numa cruz em formato de X, que ficou conhecida como a Cruz de Santo André e é o símbolo da bandeira da Escócia até hoje. Porque, segundo a tradição patrística, ele pediu uma cruz diferente da de Jesus por não se considerar digno da mesma forma de morte. O que torna esse fim singular é o detalhe preservado pelas fontes. André ficou preso naquela cruz por 2 dias. Durante esse tempo, continuou pregando para quem passava. O governador romano que havia ordenado a execução tentou mandá-lo soltar no segundo dia, pressionado pela multidão que se havia reunido. André se recusou. 5.
Filipe. A Bíblia registra Filipe em momentos específicos. O chamado em João capítulo 1, a multiplicação dos pães, o encontro com o etíope em Atos 8. Mas esse último é Filipe o diácono, um personagem diferente que é frequentemente confundido com o apóstolo. O apóstolo Filipe aparece nas listas dos 12 e numa interação específica com Jesus na última ceia em João capítulo 14, mas o texto não acompanha o seu ministério posterior. A tradição histórica mais aceita coloca Filipe em Hierápolis, cidade da Frígia na atual Turquia, onde teria pregado por anos antes de ser preso. O método da sua execução varia conforme a fonte. Algumas indicam crucificação, outras enforcamento, mas todas convergem para Hierápolis como local do fim. Filipe é o apóstolo com maior quantidade de informações desencontradas nas fontes. A confusão com Filipe, o diácono, complica ainda mais o quadro. O que a tradição preserva com mais consistência é o local, Hierápolis, e o fato de que não morreu de causas naturais. 6. Bartolomeu. A Bíblia identifica Bartolomeu nas listas dos apóstolos e a maioria dos estudiosos o identifica com Natanael, o homem que perguntou se algo de bom podia vir de Nazaré e que Jesus descreveu como alguém sem falsidade, em João capítulo 1. Mas o texto não diz nada sobre o seu ministério ou destino. O que as fontes externas preservam é que Bartolomeu pregou na Índia, na Armênia e em outras regiões do Oriente. A Igreja Apostólica Armênia, uma das igrejas mais antigas do mundo, fundada no século III, o venera como um dos seus fundadores. O fim de Bartolomeu na Armênia foi o mais brutal desta lista inteira. Segundo o martirológio romano e a tradição armênia, foi esfolado vivo antes de ser decapitado. A Igreja Apostólica Armênia existe há mais de 1700 anos e sustenta essa tradição não como lenda, mas como parte da fundação da sua própria história institucional. Antes de continuar, se esse conteúdo está abrindo seus olhos para o que a história registrou além da Bíblia, se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa o like. Isso faz o YouTube mostrar esse conteúdo para mais gente. Feito isso, vamos em frente. 7. Mateus. A Bíblia conta o chamado de Mateus. Sentado na mesa de cobranças em Cafarnaum, levantou e foi, capítulo 9 do evangelho que leva o seu nome, e preserva o evangelho que ele escreveu, mas não diz nada sobre o que aconteceu com ele depois de Pentecostes. As fontes patrísticas divergem sobre o destino de Mateus. Clemente de Alexandria indica que ele pregou na Etiópia. Outras fontes mencionam a Pérsia. O martirológio romano indica que foi martirizado pela espada, mas o local varia conforme a fonte consultada. O ponto de convergência entre as fontes é o martírio em si. Nenhuma tradição histórica preserva uma versão em que Mateus tenha morrido de causas naturais. O homem que documentou a genealogia de Jesus desde Abraão não deixou documentação clara sobre o próprio fim. 8. Tomé. A Bíblia apresenta Tomé como o apóstolo que exigiu ver as marcas dos pregos antes de acreditar na ressurreição. João capítulo 20. E que depois proclamou Senhor meu e Deus meu ao ver Jesus. O que a Bíblia não conta é que Tomé foi de todos os 12, o que chegou mais longe geograficamente. Enquanto Pedro foi para Roma e André foi para a Grécia, Tomé atravessou o mundo conhecido e fundou comunidades cristãs no sul da Índia. Comunidades que existem até hoje com aproximadamente 2000 anos de história contínua e que se chamam até hoje de Cristãos de São Tomé. Quando os missionários portugueses chegaram à Índia no século XVI, encontraram cristãos já estabelecidos que afirmavam descender diretamente da pregação de Tomé. O fim de Tomé foi em Mylapore, cidade que hoje faz parte de Chennai, por volta do ano 72 d.C. Foi perfurado por lanças enquanto estava em oração num monte fora da cidade. Em 1986, o Papa João Paulo II visitou o túmulo de Tomé em Chennai e reconheceu formalmente essa tradição. O apóstolo que duvidou morreu perfurado por lanças do outro lado do mundo. 9. Tiago, filho de Alfeu. Existe mais de um Tiago entre os 12. O filho de Zebedeu já foi mencionado. Este é Tiago, filho de Alfeu,
chamado pela tradição de Tiago o menor para diferenciá-lo do outro. A Bíblia praticamente não fala sobre ele além das listas dos apóstolos. As fontes históricas indicam que Tiago, filho de Alfeu, se tornou bispo de Jerusalém, líder da comunidade cristã na própria cidade onde Jesus havia sido crucificado. Era uma posição de altíssima visibilidade e altíssimo risco. Por volta do ano 62 d.C., foi levado ao topo do Templo de Jerusalém e jogado abaixo. Sobreviveu à queda. Foi então apedrejado. Ainda permaneceu vivo. E foi então que um homem presente usou um bastão de lavadeiro para dar o golpe final. O caso de Tiago, filho de Alfeu, tem uma característica que o distingue de todos os outros desta lista. Não dependemos apenas de fontes cristãs para confirmá-lo. Flávio Joséfo, historiador judeu do primeiro século, que não era cristão e não tinha interesse em promover o movimento cristão, registrou a morte de Tiago nas Antiguidades Judaicas, livro 20, capítulo 9. Joséfo o descreve como irmão de Jesus, o chamado Cristo, e relata que foi condenado por Ananias, sumo sacerdote, e apedrejado. 10. Simão, o Zelote. A Bíblia não diz nada sobre Simão além do seu nome e do epíteto, Zelote. Não há episódio, não há fala, não há ação registrada, apenas o nome nas listas. O que o epíteto indica é significativo. Os zelotes eram membros de um movimento político-religioso que pregava resistência armada à ocupação romana. Não eram apenas fervorosos na fé, eram radicais dispostos à violência. Jesus escolheu um zelote para estar entre os 12 e na mesma lista colocou Mateus, que cobrava impostos para os romanos. Os dois conviveram por anos. A tradição histórica indica que Simão foi para a Pérsia, onde teria sido martirizado junto com Judas Tadeu. O método registrado pelo martirológio romano é o de cerrado ao meio. A documentação sobre a própria vida de Simão é a mais escassa entre todos os 12. Fora o nome e o epíteto, o Novo Testamento não diz nada mais sobre ele. 11. Judas Tadeu. Não é Judas Iscariotes. São dois Judas diferentes entre os 12. Judas Tadeu, também chamado de Lebeu em alguns manuscritos, aparece nas listas dos apóstolos em Mateus e Marcos e numa única interação registrada no Evangelho de João, capítulo 14, onde pergunta a Jesus por que ele se revelaria aos discípulos e não ao mundo. A Igreja Apostólica Armênia, a mesma que venera Bartolomeu, inclui Judas Tadeu como o cofundador da fé cristã na Armênia. Dois apóstolos que teriam chegado ao mesmo território, pregado juntos e deixado uma das igrejas mais antigas do mundo como resultado. Segundo a tradição, Judas Tadeu foi martirizado na Pérsia junto com Simão o Zelote. O método atribuído ao seu fim varia entre flechas e golpes de machado, dependendo da fonte consultada. 12. Judas Iscariotes. A Bíblia registra o fim de Judas, mas de duas formas diferentes que apresentam uma dificuldade histórica real. Mateus, capítulo 27, versículo 5, diz que Judas jogou as moedas de prata no templo e foi se enforcar. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos 18 e 19, diz que Judas comprou um campo com o dinheiro da traição, caiu de cabeça e suas entranhas se derramaram. As duas descrições existem no cânone bíblico e os estudiosos debatem há séculos se são relatos complementares do mesmo evento ou tradições distintas sobre o mesmo fim. O que a história não acrescenta aqui é muito. Judas desaparece das fontes externas tão rapidamente quanto das páginas do Novo Testamento. O que ficou foi o campo, chamado Acéldama, o campo de sangue, que fontes antigas localizam nos arredores de Jerusalém. 12 homens. A Bíblia acompanha cada um de perto durante 3 anos. E depois, para a maioria deles, o texto simplesmente para. O que as fontes históricas externas preservam é fragmentado, inconsistente em alguns casos e impossível de verificar completamente em outros. Mas o padrão que emerge é consistente. Esses homens foram para lugares distantes, fundaram comunidades que em alguns casos existem até hoje e a maioria não morreu de causas naturais. A diferença entre o que a Bíblia conta e o que a história registrou não é uma contradição,
é uma continuação. O texto termina, a história continua. Se esse conteúdo abriu seus olhos para algo que você não sabia sobre os apóstolos, ele merece chegar a mais gente. Compartilha com alguém que precisa ver isso. Deixa o like e se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.